17. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós vamos, neste estudo, procurar estudar da forma mais simples possível, para assim tornarmos bem fácil o entendimento da santa palavra do Senhor. Glória a Deus. Amém, Jesus? Glória. Vamos ler. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 17. Acompanhe na sua Bíblia com os seus olhos. O pastor vai fazer a leitura de todo o capítulo 17. Elias prediz grande seca, corvos o sustentam. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto a ribeiro de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva, que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará. Glória a Deus. Até ao dia em que o Senhor fizer, em que Senhor, deixa isso. Um momentinho que o pastor perdeu onde está? 14, pastor. 14, né? Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, e assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio
de Elias. Glória a Deus. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Glória a Deus. Para sempre, meus irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. Deus nos abençoe. Meus irmãos, para nós estudarmos os profetas que viveram e que a palavra do Senhor nos relata a respeito deles, precisamos entender o contexto social, o contexto histórico da sociedade em que viviam. Glória a Deus. Porque nenhum profeta sai profetizando qualquer coisa sem motivo. E para que nós possamos entender bem o contexto do texto em que nós lemos, eu vou fazer ainda mais uma leitura, para que os irmãos vejam em que contexto Deus, em que situação Deus chama o profeta Elias. Eu vou estar lendo em 1 Reis, capítulo 16, versículo 29 ao 33. Prestem atenção. Acabe, filho de Oni, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Oni, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. Prestem atenção. Fez Acabe, filho de Oni, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa de somenos andar ele nos seus pecados, de Jeroboão, filho de Nabate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Este aqui era o contexto histórico social que Israel estava vivendo naquela ocasião. Prestem atenção, meus irmãos. O Senhor Deus levantava um rei em Israel para reinar sobre o seu povo. O rei
tinham as leis em vigência para governar o povo. Que leis eram estas? As leis sagradas. A lei que o Senhor deu a Moisés, era por através desta lei que o povo era governado. Mas, meus irmãos, na história dos reis de Israel e de Judá, muitos deles vinham fazendo coisas ruins perante os olhos do Senhor. Quando nós vamos estudar a história deste período, como é triste a história deste período. Rei após rei, ele reinava e logo fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Logo entristecia ao Senhor. Prestem atenção, pastor, por que eles estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor? Sabe aonde começou? Sabe como eles começaram a se desviar? Começou da seguinte forma: os filhos de Israel começaram a tomar por esposas as filhas dos cananeus e de outros povos vizinhos. Meus irmãos, os cananeus, filisteus e outros povos existentes que eram vizinhos de Israel, eles eram povos que tinham deuses falsos, deuses pagãos, e eles adoravam os seus deuses. Quando os filhos de Israel começaram a tomar por mulheres, por esposas, as filhas dos outros povos, uma hora ou outra estava lá a esposa daquele filho de Deus adorando a deuses falsos. Trouxeram para dentro de casa imagens de escultura, de madeira, de barro, fundidas pela mão humana, e lá elas estavam adorando aos seus deuses. Não demorou muito tempo para que os filhos de Israel aprendessem a adoração aos deuses falsos. Isto foi se alastrando e se agravando, irmãos, de forma que, quando Deus chama o profeta Elias, Deus o chama para repreender ao rei Acabe. O começo do ministério profético do profeta Elias é exatamente neste contexto atual. Israel havia se desviado de Deus. O rei, que era encarregado em chamar o povo, em levantar os sacerdotes para que os sacerdotes ensinassem o caminho do Senhor, era o que mais havia se desviado. E agora, o rei Acabe havia se desviado tanto, diz o texto do capítulo 16, que não bastasse só andar no pecado que andou os reis antigos. Versículo 30, fez Acabe filho de Ono, que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa de somente andar nos pecados de Jeroboão. O rei Jeroboão foi um rei que reinou antes de Acabe. Como foi reprovado por Deus o rei Jeroboão? Para os irmãos terem uma ideia, eu vou voltar um pouquinho aqui para os irmãos verem o tanto que estava difícil a situação. O rei Jeroboão, irmão, só cometia pecado diante de Deus, cometia somente pecado, somente pecado. Tinha um profeta da época, que depois nós vamos estudar, chamado profeta Aías, que o rei Jeroboão pecava e ele ia lá, e o profeta profetizava mal contra ele. De forma que um certo dia o filho de Jeroboão adoeceu, uma doença de morte. E o Jeroboão chegou para sua esposa e falou assim: ó mulher, tem algum profeta de Deus que nós possamos consultar acerca da vida do menino? Aí a mulher disse: tem um profeta Aías, mas ele só profetiza mal contra ti por causa dos seus pecados. Aí ele falou, ficou pensativo e pensou uma estratégia, falou: mulher, veste um disfarce, veste de mulher camponesa, o profeta já está velho,
quase cego, e vai ter com ele para consultar acerca do menino. A mulher, obedecendo o seu marido, vestiu de mulher camponesa, disfarce, e foi lá no profeta Aías. O profeta Aías estava dentro de casa, velho, talvez míope, estigmatismo, tudo que tivesse, cego praticamente. Diz a palavra de Deus que quando o chinelo da mulher arrastou lá no terreiro, lá dentro ele gritou assim: entra, mulher de Jeroboão. Eita glória, esse é Deus. O resto é para Pode entrar, mulher de Jeroboão. Amém. Hoje. Eu sei a que vieste. Vai e diga para o seu esposo que o seu filho que subiu para a cama, da cama não vai descer, mas morrerá. Para os irmãos verem o quanto era triste. Aí o rei Acabe assume o reinado de Israel exatamente nessa época. E o que ele faz? Ao invés de consertar o altar de Deus, chamar o povo para o conserto, animar os sacerdotes e levitas. Não, ele também mantém-se afastado de Deus, constrói altares para Baal. Lá em Samaria constrói um templo para Baal, e dentro do templo ele constrói uma estátua de Baal, constrói estátuas de poste ídolo. O texto do capítulo 17 que nós lemos diz que ele foi tão ruim, capítulo 16, versículo 33, ele diz que ele foi tão ruim que foi pior do que todos os outros que existiam antes dele. Para quê? Para irritar ao Senhor Deus de Israel. Tem muita gente que pensa assim, às vezes até chega e fala: o pecado é meu, ninguém tem nada com isso, não estou agredindo ninguém. Engano seu, meu filho. Se você pecar e pensar que não está agredindo ninguém, o pecado, ele é uma afronta contra Deus. É verdade. O pecado, nosso pecado é rebelião contra Deus, rebeldia contra Deus. O nosso pecado, quando nós pecamos, nós ferimos a santidade de Deus, É verdade. a santidade que Ele tem nos dado, a graça maravilhosa com que Ele tem nos levantado. Nós caímos dessa graça. Quando nós nos voltamos para trás e cometemos pecado, é como se nós disséssemos assim: Deus, o Senhor é muito bom, tudo que o Senhor fez por mim é muito bom, mas eu amo demais o meu pecado. Eu amo tanto o meu pecado que eu prefiro o meu pecado do que o Senhor. É isso, irmãos, que acontece quando nós pecamos. Assim estava a Israel quando Deus chama o profeta Elias. Meus irmãos, o Deus Baal era um Deus dos cananeus, era uma divindade falsa dos cananeus. Os cananeus acreditavam que Baal era o Deus da fertilidade. Irmãos, eu não tenho nem coragem de falar aqui, porque nós temos um público diversificado entre nós, as crianças. Vou medir as palavras para estar falando aqui. Eu acredito que a igreja do Senhor estará entendendo. O culto que os cananeus faziam a Baal era um culto tão nojento, sujo, imundo, que eles chegavam a ter algumas relações dentro do templo de Baal. Eles chegavam daquela forma diante do seu Deus falso, pensando assim: Baal é o Deus da fertilidade. Vejam o pensamento deles: Baal é o Deus da fertilidade, Astarote é sua mulher. Quando ele ver a relação que nós estamos fazendo aqui, vai se relacionar com a sua mulher Astarote, e o resultado da sua relação será a chuva que vai molhar a terra e fazer ela se tornar fértil e produtiva. Era assim, meus irmãos, que estava Israel, totalmente desviada, pervertida do Senhor. Agora, sabe o que acontece? Deus chama o profeta Elias, o levanta e o envia até o rei Acabe. Aleluia! Glória a Deus.
Eu me alegro por ver que Deus levanta homens corajosos. Elias levanta-se na autoridade do Espírito Santo e vai até o rei Acabe. E quando ele chega até o rei Acabe, o que ele fala para o rei? Então Elias, o tesbita, filho dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Glória a Deus. Elias chegou e disse: não vai ter mais chuva. Não tem chuva aqui, nem orvalho, nem chuva, enquanto sobre a minha palavra não haverá mais chuva aqui. Meus irmãos, eu muito me alegro no Senhor, porque o Senhor, em todos os tempos, todas as épocas da história da humanidade, Deus nunca deixou de falar com seu povo. Aleluia. Glória a Deus. Deus sempre levantou homens corajosos, mulheres corajosas para falarem a verdade, para corrigir o povo, para chamar o povo ao conserto. Aleluia. Glória a Jesus. Eu me alegro por saber que faço parte da igreja desta época, que ainda está falando a verdade, chamando o povo para o conserto com Deus, denunciando o pecado da humanidade e anunciando a verdade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, primeiro que nós tínhamos que entender é o contexto histórico de Israel que nós entendemos. Contexto de pecado, de pessoas desviadas da presença de Deus. Em segundo lugar, nós temos que entender que Deus levanta o profeta Elias para corrigir a Israel, capítulo 17, versículo 1, onde lemos. E assim como Deus levanta Elias para corrigir Israel naquela época, em todas as épocas, Deus também sempre levantou alguém para corrigir o povo e ensinar a verdade. Em terceiro lugar, o que nós precisamos de entender acerca desse ensino é que Deus dá a Elias um lugar de refúgio, e ali no lugar de refúgio, Deus cuida dele. Aleluia. Prestem atenção, irmãos. Deus, depois que Elias chega e anuncia aquela mensagem ao rei Acabe, o Senhor falou para ele no versículo 2: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Irmãos, preste atenção. Quando nós servimos o Senhor, nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Eu já tenho visto tanta bobagem, tantas pessoas que acham que a obra de Deus se faz pelo seu braço, pela força do seu braço. Oh, meu Jesus amado, como estão enganadas. Como estão enganadas. Elias teve a sensibilidade e a coragem de profetizar para o rei, mas também teve a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e de que dizia para ele: retira-te daqui e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Presta atenção. Tem gente, eu já ouvi gente falando assim: homem de Deus não precisa ter medo, homem de Deus não tem que esconder. Irmãos, não é questão de ter medo, é questão de ouvirmos a voz do Senhor. Tem momentos que é o momento de nós levantarmos e anunciarmos a palavra de Deus, mas tem momentos que é o momento de nós nos retirarmos de cena, esconder junto ao ribeiro de Querite, ficar lá bebendo daquela aguinha pouca que vai saindo da terra. Viu, irmãos? Foi assim que Deus fez com Elias. O Senhor falou para ele: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente, ao ribeiro de Querite, fronteira ao Jordão, beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Meus amados, Deus, quando nos levanta, amada igreja do Senhor, Ele é responsável por nós. Deus, quando nos chama para a sua
abandonar jamais. O Senhor mandou Elias ir para o ribeiro de Querite e falou para ele: você vai esconder lá, você vai beber das águas do ribeiro, a fonte que tem lá você vai beber dela, e eu já ordenei aos corvos para te alimentar. Eita glória. Não é lindo, meus irmãos, a palavra de Glória a Deus? Deus. A palavra do Senhor diz que os corvos levavam pela manhã e ao anoitecer pão e carne. Isso não é maravilhoso? Pense o senhor e a senhora que o quanto é maravilhoso isso. Eu fico pensando nos corvos chegando, voando lá, irmã Helena. Eu fico pensando nos corvos chegando, voando. O profeta está só olhando. Eu já estava com fome mesmo. Eu já estava com o apetite, já estava bom. Mas trazendo pelo urubu era só. Irmãos, os corvos chegavam voando, traziam o pão e a carne. Agora, Eita, Deus. mais maravilhoso ainda é pensar assim: quem será que padaria foi? Quem foi o confeiteiro que fez o pão? Que açougue é que os povos foram achar a carne? Nós não sabemos, não é? O que nós sabemos é que o Senhor ordenou aos corvos. Isto mostra o domínio que o Senhor Deus tem sobre a sua criação, sobre a natureza, irmão Rafael. Aleluia, é lindo demais a palavra de Deus, irmãos. Aleluia. Deus, meus irmãos, Ele tem um lugar de refúgio para nós. E no lugar de refúgio Ele cuida de nós. No Salmo 46, versículo 1, o salmista disse: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. O Senhor Deus é o nosso refúgio. O Senhor é onde nós temos que nos refugiar no tempo difícil, no tempo de crise, de perseguição. Temos que nos refugiar no Senhor. Então, meus irmãos, agora prestem atenção. Elias está refugiado lá. Bebia da fonte de Querite, o ribeiro de Querite, e de manhãzinha chegavam os corvos, voando, trazia pão e carne para ele. Ele comia, os corvos iam embora. Ao anoitecer, os corvos chegavam. Estava anoitecendo, chegavam os corvos, traziam comida e traziam água. Glória a Deus. A palavra do Senhor não diz quantos dias isso aconteceu, ou quantas vezes se repetiu. Mas diz a palavra do Senhor no versículo 8, que então lhe veio a palavra do Senhor. Versículo 7, ó irmãos. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia na terra. Aí quando a torrente de água secou, veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Prestem atenção, meus irmãos. Deus, irmãos, não se esquece de mim, não se esquece da senhora, do Senhor. Imagina se Deus se esquecesse. Deus mandou Elias lá para o ribeiro de Querite. Aí, muito tempo não chovia, secou a fonte. Deus, e agora, Deus? Secou aqui, não tem água. O que eu faço agora? Não, irmãos. Deus estava de olho em Elias. Aleluia, glória a Deus. Deus estava olhando para Elias. É verdade. O Deus que envia a chuva sabia que não tinha mais água. Então, quando secou a fonte, aquela fonte onde ele estava secou-se naquele lugar. Logo a palavra do Senhor veio para ele. Diz para ele: dispõe-te, Elias. Dispõe-te. Vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Lá eu ordenei a uma mulher viúva para que te dê comida. Deus estava de olho neles. Meus irmãos, quando nós estamos debaixo dos olhares de Deus, quando nós estamos no projeto, na vontade de Deus, Ele não vai, irmãos, deixar nós padecermos. Se uma fonte secar, Ele abre outra. Ele tem outra providência. Glória a Deus. Viu, meus irmãos? Viu, irmãos? Secou uma fonte, Deus abre outra. Glória a Deus. Deus não nos abandona a nossa própria É sorte. verdade, glória a Deus. Nós apenas temos que ser sensíveis para ouvir e entender, e temos também que sermos humildes. Fala para o irmão que está aí, tem que ser humilde.
Fala para ele. Seja humilde, meu irmão. Sabe por quê, irmãos? Se Elias não fosse um homem humilde, experiente no conhecimento do Senhor, ele não ia querer ir para a casa da viúva. Presta atenção aqui, irmãos. Dentre tanta gente que tinha lá em Sidom, na cidade de Sarepta, talvez tinha autoridades políticas, talvez tinha pessoas ricas. Aí o Senhor fala para Elias: ô Elias, vai até Sarepta de Sidom. Eu já ordenei a uma mulher viúva para que te dê comida. Amém. Irmãos, presta atenção aqui, os mancebos, os jovens da casa de Deus. Eu já sofri muito quando, na minha mocidade, por ser, esse rapaz não quer saber de nada, não tem serviço, não tem isso. Acontece muito isso, irmãos. Presta atenção que ele já era um homem de certa idade. A viúva, meus irmãos, também já era uma mulher. Só de falar que é viúva, já vai entender que talvez seja uma mulher de meia idade para mais, né? Talvez até de idade avançada. Elias desce para Sarepta e quando ele chega lá em Sarepta, na entrada da cidade, ele acha a mulher que Deus falou. Qual é a cena que ele viu? A mulher está pegando alguns gravetinhos no chão. Irmão, você acha que a imagem é muito boa? É muito animadora? Irmão Alessandro, a mulher já é viúva. Aí você vai na cidade. Quando chega na cidade, está lá uma mulher viúva, pelejando, pegando uns gravetinhos no chão. Qual será se Elias não fosse um homem crente, irmão, ele voltava na mesma, nem entrava na cidade, eu vou embora, eu não vou voltar para cá, não. Eu não vou fazer nada aqui, não, eu vou embora. Porque, irmãos, não era muito animador, irmão. Essa mulher já era viúva. Mulher viúva naquela época não sofria muito, o marido é que lutava, o trabalho era difícil. Aí Elias chegou, viu a mulher viúva pegando esse gavetinho. Mas, quando Deus tem um projeto na nossa vida, prestem atenção aqui. A bênção de Deus para nós, irmãos, quando Deus levanta alguém na nossa vida, a bênção é recíproca. É verdade. Se Deus levantar alguém e pôr na minha vida, a bênção vai ser recíproca. O agir de Deus, quando Deus une as pessoas, é bênção para lá e para cá. É verdade. A bênção é para todo lado, irmãos. Quando Deus mandou o Elias lá, falou: eu já ordenei uma mulher viúva para te dar comida. Irmãos, Elias ia ser abençoado através da viúva, mas a viúva também seria abençoada através da visita do homem de Deus na sua casa. Aleluia. Deixa eu ensinar uma coisa para a senhora e para o senhor. Sempre que Deus enviar alguém na sua casa, desde que seja alguém que seja, a senhora saiba que não tenha um risco para a sua família, uma pessoa talvez que não vai te fazer o mal, porque hoje a questão da violência está tão difícil para hospedar, para cuidar de alguém. Se chega um estranho, logo a senhora vai ficar preocupada. Mas desde que seja alguém conhecido, alguém que esteja em dificuldade, sempre que esta pessoa for à sua casa, para às vezes compartilhar do pão com a senhora, talvez um necessitado que for ali, um irmão, uma irmã, acolha bem esta pessoa. Esta pessoa é uma mulher de Deus, um homem de Deus. Saiba que na vida daquela pessoa que está te visitando, Deus está te visitando também. Aleluia! E Deus está te visitando para te abençoar, para te prosperar. Foi isso que aconteceu com a viúva de Sarepta. Ele chegou lá, e quando ele chegou, ele olhou para a mulher e falou para ela: ô senhora, vai lá na sua casa e pega uma vasilha de água para eu beber. Irmãos, até a água estava escassa, porque não chovia há muito tempo. Não era para chover, porque o homem de Deus falou que não ia chover. A mulher olhou e obedeceu. Por quê, irmãos? Irmãos, o homem de Deus, ele era identificado pelas suas vestes. Tem muita gente falando: negócio de roupa não tem nada a ver, Deus não importa com isso. Importa sim. Importa sim, irmãos. Eu duvido se a senhora pegar a sua Bíblia, colocar uma roupa decente e sair para qualquer lado, aonde a senhora chegar, alguém vai falar assim: aquela ali é daqueles crentes, parece que até dos pentecostal. Amém. Identifica, irmão.
Aí a mulher olhou, irmãos, e viu que o homem tinha vestes de profeta. Não demorou nada, ela obedeceu, foi buscar água. Quando ele interrompeu, dizendo: olha, senhora, além de trazer a água, traz também um pedaço de bolo para mim. Traz também um pedacinho, traz um pão para mim, traz uma comida para mim. Aí a mulher, irmãos, abriu o coração diante do homem de Deus. Aleluia! Como é importante abrirmos o coração, falarmos a verdade, expormos a dificuldade. A mulher, irmãos, quando o profeta disse isso, vamos ler na palavra do Senhor, para não incorrermos no risco de fugir ao texto. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, porém ela, versículo 12, porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Então a mulher abriu o coração: nós não tem mais nada aqui em casa. Mas só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu estou preparando a última refeição aqui. Eu vou comer com meu filho e depois nós vamos morrer, porque não tem mais comida. Mas aí, meus irmãos, o homem de Deus já manifesta a palavra do Senhor. Aleluia. Elias lhe disse: não temas, vai e faze como disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija nunca faltará, não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Glória a Deus. Irmão, presta atenção aqui, irmã Glaucia. O que te parece? Um homem forte, ainda novo, chega lá e fala: olha, eu estou querendo água e comida, e quando a senhora for fazer, traz primeiro para mim. Eu vou ser o primeiro a comer. Se eu não tiver unção de dizer, você não tem. Irmão, qualquer um da nossa sociedade vai falar assim: mas isso é um vagabundo mesmo. Vai trabalhar, vagabundo. Muita gente já não ouviu isso aí, eu já ouvi demais isso aí. Já ouvi demais. Olha o tamanho desse marmanjo. Não, aqui não tem nada para você não. Tá saindo daqui, sai daqui. Não é assim, irmão? É assim, irmão. Olha o tamanho desse homem, rapaz. Viu a grossura do braço desse homem? Fez de caçar uma enxada, pegar uma foice. Mas não, irmãos. O homem falou: ó. Deus estava no negócio. O homem entendeu, falou: ó, não tenha medo. Vai e faz como a senhora disse, mas primeiro traz para mim. Sabe o que quer dizer isso, irmão? O profeta de Deus ali representava Deus na casa daquela mulher. Significa que nós temos que honrar ao Senhor com as nossas primícias. Aleluia! O primeiro que o Senhor me colocar na minha mão, eu vou devolver para Ele. Eu vou dar para Ele, porque Ele precisa ser honrado com as primícias. Eu vou dar as primícias para o Senhor. A mulher, meus irmãos, olhou e o profeta disse: ó, e o Senhor Deus está falando que da panela a farinha não vai acabar, e da botija também não vai secar o azeite. Amém, glória a Deus. A mulher obedeceu, foi lá e fez, meus irmãos, e trouxe para ele. E a palavra do Senhor diz que ele comeu, ela comeu com a sua casa durante muitos dias, porque o Senhor fez o milagre da multiplicação. Então, meus irmãos, o Senhor cuida dos seus. O Senhor envia Elias a uma viúva para que o alimente e para que ela seja abençoada através dele. Eu coloquei uma observação aqui. Quando o Senhor nos une a alguém, a bênção é recíproca, como nós falamos agora mesmo. Aí, meus irmãos, veja bem, a primeira bênção que a viúva recebe através da hospedagem do homem de Deus na sua casa é a multiplicação do alimento, o livramento, porque a mulher ia morrer mesmo, irmãos. Ia morrer com seu filho, mas Deus proveu o livramento para ela. Em segundo lugar, meus irmãos,
A mulher estava feliz ali, o homem de Deus estava na casa dela, então ela estava segura, tranquila, qualquer coisa, o homem de Deus, ora aqui, homem de Deus, me ajuda aqui. A criança estava crescendo, mas chegou um dia, diz a palavra do Senhor aqui, versículo 17, que o filho da mulher adoeceu. E a enfermidade agravou tanto que a criança faleceu, irmãos. Irmãos, a saúde pública não tinha naquela época. Sabe como é que os médicos trabalhavam naquela época? Usavam ataduras, faixas para enrolar feridas. Usavam óleos. Talvez a irmã Glaucia, a irmã Elana, a minha irmã também, minha irmã Luzia vai lembrar disso. Quando eu ainda era criança, lembro que a minha mãezinha pegava um óleo parece que de mamona, um óleo de riço, um óleo de copaíba. Era isso, irmão. O óleo de copaíba é cicatrizante. Não é assim, meu Deus? O óleo de pau é cicatrizante. O óleo de... Também tem o mastruz também. O mastruz. Tem também o mastruz, né, irmã Margarida, que é anti-inflamatório, não é assim? Irmãos, era assim que a medicina procurava na época. Os médicos, sabe o que fazia? Tinha uma inflamação muito terrível, então ele já sabia qual era o azeite, o óleo apropriado. Então ele untava aquilo, talvez aquele caroço duro, ele tinha que ser amolecido. O médico pegava o óleo apropriado, colocava um pouquinho na temperatura, aquecia, ia amolecendo aquele caroço até vir a furo. Não era assim? Até vir a furo. Aí, ó, colocava pimenta no azeite, a folha da pimenta, colocava no azeite, aí colocava no caroço, e o caroço vinha a furo, e a infecção saía e drenava tudo. Glória a Jesus. O furungo, né, Moisés? Moisés está falando aqui, era o furungo. Então, irmãos, e depois que vinha a furo, aí pegava as ataduras, atava para poder a moça não vir colocar qualquer coisa, coisas assim, meu irmão. Então era muito simples, não tinha antibiótico, não tinha Voltaren, anti-inflamatório, não tinha essas coisas na época. Não tinha, irmão, qualquer infecção, talvez uma infecçãozinha de garganta, se não fosse tratada, generalizava, morria. Então, o certo era, meus irmãos, que o filho da mulher morreu. E quando a mulher morreu, como o homem de Deus estava lá, a mulher virou para ele e falou: olha o que a mulher diz. Este texto, inclusive, nos faz pensar que talvez a mulher já tivera anteriormente situações erradas na vida dela. Versículo 18, ela disse: então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Olha o que ela disse, irmãos. O que eu fiz, homem de Deus? Você veio aqui para me trazer a memória da minha iniquidade, dos meus pecados antigos e matar o meu filho? Ela pensou, irmãos, que naquele instante estava sendo punida por pecados anteriores. Aí o homem de Deus disse: não, me dá o seu filho. Tomou o filho nos braços, irmãos, levou lá para o quarto onde estava hospedado, colocou a criança deitada. Por 3 vezes ele orou ao Senhor, clamou ao Senhor. E eu acho esse texto tão lindo, irmãos. Olha aqui, ó, versículo 19, versículo 20, ó. Então clamou ao Senhor e disse: olha a oração que o homem de Deus fez. Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho, e estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: olha o que o homem de Deus falou: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele.
Olha a oração do homem de Deus, irmão. Irmão, se não for homem de Deus, não tem coragem nem de orar desse jeito. Se não tiver comunhão com Deus para entender o que está acontecendo, o que Deus quer, nem orar não tem coragem. Não tem, irmão. Então, ele orou ao Senhor pedindo o quê? Pedindo que a alma da criança voltasse a entrar nele. E o versículo 22 diz: o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Glória a Jesus. Aleluia. Irmão, era este tipo de homem de Deus que viveu servindo a Deus no passado. Glória a Deus. Pastor, por que é importante estudarmos as personagens bíblicas? Porque nós vamos poder olhar para estas personagens e vamos poder entender que tipo de crente nós estamos sendo, se comparado com os homens da Bíblia. Aleluia! Que tipo de obreiro eu estou sendo? Que tipo de homem de Deus? Que tipo de mulher de Deus é a senhora? Que tipo de homem de Deus é o Senhor? Aqui, meus irmãos, está o modelo para nós. É assim que nós temos que ser homem de Deus, homem de oração, homem que não se exalta, que não quer a glória que é de Deus para si mesmo, mas homem que clama ao Senhor simplesmente pelo bem das pessoas, pelo livramento, para a cura da sociedade. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz: Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus. Aleluia, glória a Deus. E que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, irmão Elias, obreiro da obra do Senhor, nosso diácono João Vitor, obreiro Raniel, auxiliar na obra de Deus, as mulheres que trabalham na obra de Deus, os homens trabalhadores na obra do Senhor. Nós não precisamos, meus irmãos, de querer aparecer para ninguém. Nós não precisamos de sair tocando trombeta que nós somos bonzinhos, que nós somos isso ou aquilo. Não precisamos disso. Simplesmente o que precisamos é ter uma vida íntima com Deus. É verdade, aleluia. É dedicar tempo, parte do nosso tempo em oração aos pés do Senhor. É contar para Jesus que esta sociedade precisa ser curada, liberta e abençoada. Irmãos, simplesmente com o fato do senhor e a senhora servir a Deus, o próprio Deus vai fazer com que as pessoas olhem para a senhora, para o senhor, e ele vai falar: eu vejo que essa pessoa é uma mulher de Deus, este homem é um homem de Deus. Glória a Deus. Eu vejo que a palavra de Deus na boca dele é a verdade. Eu É vejo isso. verdade, Jesus. Irmãos, as pessoas precisam ver isso em nós. E nós estamos vivendo um tempo tão ruim, tão difícil, que a igreja não está conseguindo se posicionar diante de Deus, para que as pessoas olhem, ao olhar para Ele, diga: Deus está na vida desta pessoa. Eu vejo Deus na vida desta mulher. Mas ainda que a sociedade tenha se corrompido, tenha se desviado do Senhor, importa que eu me preocupe em me manter diante de Deus. Não importa se fulano ou ciclano deixou o conserto do Senhor, eu tenho que dizer: eu vou servir ao Senhor. Não importa se todos estão, irmãos, se demandando, se afastando do Senhor, mas a senhora tem que se preocupar com a sua vida pessoal. Tem gente, muita gente no meio da igreja do Senhor, não estou dizendo aqui da congregação, mas no meio da igreja do Senhor, que está dizendo assim: ah, todo mundo faz, todo mundo está fazendo, eu posso fazer também. Não é mais pecado não. Mudou você. Não é mais pecado não. Todo mundo está fazendo. O que tem? Isso não tem nada não. E aí, meus
Acontece que muita gente perdeu a identidade de servo de Deus. Chega num local onde tem tanto crente e não consegue se ver que o homem é crente ou a mulher é crente, nem nas suas vestes, nem nas suas palavras, nem no seu comportamento, nem no jeito de ser. Então convém, meus amados irmãos, estudarmos a santa palavra de Deus e vermos como Deus operou naquela época, e assim dizemos, nós mesmos olhar para dentro de nós. Não é eu ficar acusando a ponta, está vendo? Está vendo aquele irmão lá? Está vendo? Não é isso, irmãos. Eu tenho que apontar para mim. Eu tenho que pedir a Deus para se revelar a mim. E eu tenho que identificar as minhas falhas e dizer: Deus, me ajude a me arrepender, me ajude a mudar de vida. Eu estou errado, eu preciso te obedecer. É isso, meus irmãos, que nós temos que fazer. Olhar para nós, clamarmos pela misericórdia do Senhor e nos posicionarmos na presença de Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós vamos então encerrar por hoje essa parte do ensinamento a respeito da vida do profeta Elias.